Oi, gente, eu tô aqui gravando um vídeo. Obrigada pela Marina. Tá ali atrás, com uma arma montada pela minha cabeça, me fazendo gravar. Porque eu tô com sono. Mas tudo bem, vamos começar. Não. Eu acho importante a gente pensar algumas coisas. Primeiro, que a gente não encarcera usuários como usuários, tá? O porte de drogas para uso pessoal é crime, mas é um crime punido com penas alternativas desde 2006, com a Lei 11.343. Na verdade, desde antes tinha juizado especial criminal e tal, eles não iam mais presos, mas você ainda tinha previsão da pena de prisão, que hoje não tem mais. O que acontece é que os usuários acabam indo para a cadeia como se fossem traficantes, a gente pode explicar um pouco mais para frente. Mas por que isso é muito complicado? Porque quando a polícia, então vamos pensar no global, a polícia tem um tanto de efetivo e um tanto de investimento, a gente sabe que não é muito. Então a polícia tem dificuldade de trabalhar com casos complexos. O crime de tráfico de drogas é um caso relativamente simples, porque para você conseguir uma condenação, você precisa do quê? Da droga que vai ser apreendida, aí você vai fazer o laudo de materialidade, que é isso é uma droga mesmo? Esse pozinho branco é cocaína ou é giz? Porque para ser crime precisa ser cocaína. Então, prova da materialidade. O depoimento do policial vai ser suficiente para você comprovar a autoria. Pronto, está feita a condenação. Então, não precisa de muita atividade investigativa. É natural que a polícia vá atrás desses crimes que deem menos trabalho e que gerem boas estatísticas de condenação. Só que a maioria das ocorrências por tráfico de drogas é feita pela polícia militar na rua. As pessoas são abordadas por atitude suspeita. O grande traficante que controla o tráfico de drogas, ele não tá na rua com 2 papelotes de cocaína, ele tá em outro lugar. Então, essas pessoas que são presas com pouca quantidade de droga e, no geral, podem ser ou pequenos traficantes que são pouco representativos para a estrutura do tráfico, ou podem ser usuários presos como traficantes, porque eu sei que você vai me perguntar já como que a gente faz a distinção entre usuário e traficante, a gente já fala, mas quando essas pessoas são levadas para o sistema carcerário, elas são inseridas num contexto dominado pelas facções criminosas e elas são obrigadas, existem algumas alternativas à afiliação, mas no geral as pessoas acabam se filiando às organizações criminosas. Então, em vez de enfraquecer o crime organizado, a gente fortalece o crime organizado. Quando essa pessoa sai da cadeia, porque ela vai sair, a gente não tem pena de prisão perpétua e nem pena de morte, ela já faz parte de uma organização e o meio mais fácil de você financiar a atividade da organização é o tráfico ilícito de drogas. Então ela vai continuar naquela atividade e muito provavelmente, enfim, de uma maneira mais significativa, são os deuses dos partidários da guerra às drogas, mandando aqui um sinal. E aí ela vai estar inserida nessa organização criminosa e tende a continuar na atividade do tráfico. Então é contraproducente a longo prazo. Sem contar, enfim, podemos falar de saúde pública, tá? Mas você perguntou de encarceramento. Totalmente subjetiva. O que a lei fala é que vão ser considerados vários aspectos, então a quantidade da droga, como ela estava condicionada, onde estava o agente, quais são os antecedentes do agente, tudo isso vai ser levado em consideração para dizer se aquilo é tráfico ou porte de drogas para uso pessoal. Então tem alguns momentos de classificação. Primeiro, quando vai fazer o registro da ocorrência, então o policial é a primeira pessoa que vai dizer aquele é um usuário ou aquele é um traficante. E depois, no Ministério Público, quando o Ministério Público vai oferecer denúncia. É claro que o judiciário tem a possibilidade de rejeitar a denúncia, mas enfim. E aí, na prática, o que a gente verifica é que muita dessa atribuição de responsabilidade ou por uso ou por tráfico acontece devido a estereótipos. Então, dependendo do estereótipo da pessoa presa, ela vai ser classificada como traficante ou como usuário de drogas. A gente tem diversas notícias na mídia aí, pessoas que foram presas com uma quantidade muito mais significativa de droga e foram consideradas usuárias, e outras pessoas que foram presas com pouca quantidade de droga num contexto de vulnerabilidade social e são classificadas como traficantes. Aliás, não é incomum que os próprios policiais ou o Ministério Público, na hora de acusar, digam que a pessoa estava num lugar que tem tráfico de drogas. Bom, mas se eu moro na favela, a favela é um lugar que tem tráfico de drogas. E aqui eu estou usando o palavreado que eles usam, né? Então, a gente vê muito
posicionamento de políticos falando porque o policial na favela é recebido com troca de tiro, isso para justificar a bala perdida que mata uma criança no banco de trás de uma Kombi. Então imagina uma pessoa, eu sou um usuário na Zona Sul, eu não estou num ambiente de tráfico de drogas, mas se eu sou um usuário numa comunidade, o meu ambiente vai fazer com que eu seja classificado como traficante, ainda que eu não seja, que eu seja tão usuário quanto o cara da Zona Sul. Tô falando de Rio de Janeiro, que eu acho mais fácil aqui ilustrar. Então, eu acho que não é do traficante, eu acho que é do criminoso, né? Eu acho que a gente tende a estereotipar o criminoso com a característica dos grupos que foram vulnerados aí na história do país. Então, em virtude do nosso histórico escravocrata, a gente estava até falando disso mais cedo, a gente tem uma sobre-representação de pessoas negras nas camadas mais pobres da população. E aí o que acontece é, como a gente também tem um número maior de pessoas presas dentre essa população de baixa renda, e não necessariamente porque existam mais criminosos entre as pessoas de baixa renda, mas porque a polícia atua de forma diferente em relação a essas pessoas, eu acho que o aparato estatal, policial, tende a intervir nesses contextos de forma mais significativa. Então o policial, e é engraçado que o policial vem desse contexto, né, no geral, o policial militar, ele também não é uma pessoa rica, mas ele sai da comunidade e ele compra esse estereótipo. Então a gente acaba fazendo, a gente não, mas acabam fazendo uma vinculação inconsciente, eu diria, entre pobreza e crime e entre cor da pele e crime. Então o que a gente vê é que o sistema criminal ele atua de forma muito mais significativa sobre os jovens negros e pobres. Puxa, eu acho que um primeiro passo seria a gente não achar que tem assunto tabu para discutir, entendeu? A premissa de todo mundo é a mesma. Eu não acho que droga faz bem, eu acho que droga faz mal. Mas justamente por eu achar que a droga tem um potencial lesivo para a saúde dos indivíduos, eu acho que cabe ao Estado tutelar, né? Não dá pra gente falar, olha, essa substância é muito perigosa, então eu vou deixar o controle dessa substância na mão do traficante. Eu tenho que deixar o controle dessa substância na minha mão. O melhor dos exemplos é o cigarro. O cigarro, o álcool também, mas o cigarro a gente teve, em virtude da contrapropaganda, de tributos mais altos, incidentes sobre o cigarro, a gente conseguiu diminuir consideravelmente o número de usuários de cigarro. Acabou com o mercado paralelo? Não, o mercado paralelo continua existindo, mas o mercado paralelo é uma parte do mercado. Tem uma entrevista do ministro da Justiça, Sérgio Moro, que ele fala o seguinte, primeiro ele diz que a gente não consegue controlar o contrabando de cigarro. Bom, se a gente não consegue controlar uma parte do mercado ilegal de cigarro, a gente também não consegue controlar todo o mercado ilegal de drogas, né? E aí ele sugere diminuir o imposto do cigarro para diminuir a participação do cigarro contrabandeado no mercado total. E o argumento dele é, eu preciso fazer isso porque o cigarro contrabandeado ele não tem controle fitossanitário, então ele faz mais mal para a saúde do indivíduo do que o cigarro controlado. Funciona igual com a droga. Então a gente, sob o argumento, sob a justificativa de proteger a saúde pública, que é o bem jurídico tutelado pela lei de drogas, a gente acaba gerando mais danos para a saúde pública, porque a gente tem substâncias não controladas, as pessoas que usam a substância não têm nenhum tipo de esclarecimento sobre elas, para o traficante interessa que o usuário use cada vez mais a droga, não menos, porque ele está pouco se importando com o custo que isso vai acarretar para o Estado, e a gente, quando prende as pessoas envolvidas com o mercado da droga, a gente joga para dentro da cadeia, que é um ambiente extremamente insalubre, né? Então acho que tudo é ruim. Então a gente precisa conseguir debater isso com racionalidade. E pode ser aos pouquinhos, não tem problema. Então a gente tem assistido aí a descriminalização da maconha. Pode ser um passo. Vamos devagar, vamos tributar e usar o dinheiro que a gente consegue arrecadar dos usuários dessas substâncias para a gente poder investir em políticas públicas. Acho que as pessoas deviam estar mais inseguras agora. Definitivamente a gente não conseguiu enfrentar o tráfico de drogas. Ele está ganhando cada vez mais poder. As organizações criminosas estão cada vez mais estruturadas. O tráfico de drogas continua movimentando muito dinheiro.
Não é porque as drogas são proibidas que as pessoas pararam de usar droga, elas continuam circulando do mesmo jeito. Claro que tem algumas preocupações e que a gente precisa sempre olhar os nossos vizinhos que fizeram isso. Então, não buscar exemplos só em países que têm uma realidade diferente da nossa, como Estados Unidos e Canadá, mas olhar para os países que têm uma realidade mais parecida. Então, a gente pode olhar para o Uruguai. Existem algumas questões que devem ser enfrentadas. Por exemplo, se você diminui o tamanho do mercado ilegal, é natural que os grupos comecem uma competição mais acirrada por esse mercado que ficou menor. Então você pode experimentar um aumento no índice de violência. Principalmente se você pensa, se a atividade está tão desenvolvida e emprega, né, mesmo que nesse mercado ilegal tantas pessoas, quando você legaliza a substância, o que você faz com essas pessoas que estavam trabalhando nesse mercado? Porque ou elas vão se dedicar a outra atividade legal, ou você precisa dar uma alternativa legal. Tem uma ideia nos Estados Unidos, eu preciso até olhar com mais cuidado, mas de pegar pessoas que foram condenadas por crimes menos graves relacionados a drogas e inseri-las no mercado da maconha. Então, as pessoas que foram presas, por exemplo, por posse de maconha, você tem um jeito especial de colocá-las dentro do mercado, entendeu? Porque se elas foram criminalizadas no passado por algo que agora está sendo legalizado, é injusto que de repente chegue um capitalista investidor e tome todo o mercado, porque vai movimentar muito dinheiro, é um grande mercado, e essas pessoas fiquem alijadas desse ganho. Então, é uma coisa que precisa pensar. Eu também não acho que a gente tem que, de repente, numa canetada, descriminalizar tudo sem pensar no impacto disso. É pensar com carinho, com cuidado e com responsabilidade. Com prudência, como gostam os conservadores. Mas a gente precisa pensar no assunto. Porque não adianta a gente ouvir, a Polícia Federal queimou uma plantação de maconha. Vamos fazer o raciocínio econômico, tá? Eu tenho uma quantidade ofertada, eu tenho uma quantidade demandada, certo? Se eu diminuo essa quantidade ofertada, mas a quantidade demandada permanece equivalente, o que acontece com o preço do produto? Sobe. E aí, se eu queimo a plantação de maconha da organização criminosa X e a organização criminosa Y ainda tem maconha para oferecer no mercado, o que eu vou fazer com o lucro dessa organização criminosa que ainda tem o produto? Aumentar. É raciocínio de Ministério da Economia.